Cumprimento nossos amados e amigos, ouvintes da Palavra de Deus, pois o dia de hoje, estou de volta pelo canal Motivação, Saúde e Malhação, mais uma vez, trazendo para vocês um momento da Palavra de Deus, uma reflexão para o teu coração, pois você é de Deus, precisa estar conectado com Deus, por meio do seu Filho, Jesus Cristo, porque não há outro jeito, o único jeito é por meio de Cristo Jesus, pelo arrependimento mediante a fé. Hoje nós sabemos que o mundo está comemorando, o dia da Páscoa, a morte de Cristo Jesus, comemorando, Jesus, quando foi crucificado na cruz do Calvário, ele foi levado ao Monte Caveira, mas ele foi levado com um propósito do Pai, o Deus Todo-Poderoso, e unir novamente os seres humanos da face da terra, todo mundo, para se chegasse a Deus, porque toda a humanidade está contaminada pelo pecado. Teria que ser feito um grande sacrifício, um sacrifício de resgate, um sacrifício puro, imaculado, sem mancha, um sacrifício de alguém santo, puro, sem defeito. Nem na terra não havia ninguém que pudesse fazer, homem nenhum, nem no céu também não havia. Só houve um no céu, que veio do céu. Depois de Jesus não tinha ninguém mais que era capaz de fazer esse sacrifício, que é o próprio Deus. E Deus já tinha determinado, na queda do homem, lá no livro 1 de Gênesis, quando fala do começo da criação humana, e quando ele estava entregando uma sentença para a mulher e para o homem e para a serpente, para o diabo, que tomou forma de animais, outros escritores, teólogos, falam que Satanás usou o animal, usou a serpente, para falar com a mulher, para tentar a mulher. E aqueles foram os seres humanos que Deus criou como representante da humanidade, que caiu, que cedeu à tentação de Satanás, cedeu o pecado. E por eles foram expulsos da presença de Deus, porque desobedeceram a palavra de Deus, a ordenança de Deus, e se tornou-se impuro. E entrou na humanidade, toda a humanidade foi contaminada, toda a terra, pelo pecado de Adão e Eva. Mas Deus, quando deu a sentença a Adão e a Eva, ele disse que da semente da mulher nascerá um varão e esmagará a cabeça da serpente, que é o diabo. E o varão é Cristo Jesus. Mas o que me chama a atenção hoje, só me trazer só essa reflexão, eu sei que vocês conhecem, sei que tem muitas pessoas que estão escutando esse vídeo e que têm conhecimento da verdade, da palavra de Deus. Muitas pessoas não seguem, posso me atrever a dizer, pela autoridade de Deus, da palavra de Deus. Pode ser muitos por ser desobediente, outros por ser incrédulo, outros porque já fez a sua escolha de permanecer no mundo, neste mundo pecador. Mas o propósito de Deus, a morte de Cristo Jesus, foi trazer vida, foi trazer salvação para a humanidade, foi trazer renovo, transformação e vencer a morte.
Com a morte de Cristo como homem, ele tinha que morrer, porque ele não tinha pecado, mas ele tomou todos os nossos pecados, todas as nossas dores, e levou sobre ele. E carecia, era necessário, ele como um cordeiro, como João Batista falou lá no Jordão, eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo, entendeu? E é só por Jesus Cristo, Nazareno, Filho de Deus. Foi no momento quando ele foi batizado por João Batista que se fez presente a trindade do Pai, do Filho que estava ali sendo batizado e do Espírito Santo que desceu como um pomba sobre Jesus, no momento que João batizava Jesus. E que o Pai falou: eis aí meu Filho amado, que me dá prazer, glória a Deus. Pois no dia de hoje, só quero dizer a vocês que esse momento que estamos vivendo, que vocês estão comemorando a Páscoa, né? A Páscoa não é bebida, não é comida. A Páscoa, né, ela representa o sofrimento de Cristo Jesus por amor da humanidade. E ele veio para que todos tenham vida com abundância. Tem um versículo que está me chamando a atenção aqui na palavra de Deus, que a própria palavra lá no capítulo 3:16, como muito conhecido, capítulo 3:16 do Evangelho de João, diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas venha a ter a vida eterna. Então quero mostrar para vocês que essa vida que estamos vivendo nessa terra é passageira, é só um momento muito rápido, é um momento para que o homem, Deus entregou ao homem essa dádiva para nós viver, multiplicar, né, crescer, né, e também morrer, partir um dia, que vai partir um dia. E essa dádiva que Deus entregou, que é a vida, que é o fôlego de Deus que está em nós, vai ter que retornar para Deus. Mas nós temos uma alma que está corrompida, esta alma está corrompida na humanidade. E ela tem que ser purificada pelo sacrifício que Deus, né, e Cristo Jesus fez na cruz do Calvário. Quando ele derramou seu sangue inocente na cruz do Calvário, foi crucificado, levou toda a nossa culpa, né? O castigo que era para nós, ele levou sobre ele, como está escrito lá em Isaías 53. Né? Isaías já profetizava, muito antes de Cristo. Né? E ninguém dava nada por ele. Mas Jesus veio, fez o sacrifício, foi morto pelos nossos pecados, pela tua culpa, pela minha culpa, pela nossa culpa, para que eu e tu pudesses voltar à presença de Deus. E só chega na presença de Deus por meio de Cristo Jesus, mediante a fé, pela graça de Deus, de Cristo Jesus, que está nesta geração de hoje. É pela fé. É para aqueles que é realmente de Deus. É para aquele realmente que nasceu para servir a Deus, para viver na eternidade, para viver no reino de Deus, para fazer parte do reino de Deus, para ser a igreja de Deus, a igreja de Cristo aqui na terra. É por meio do arrependimento, pela fé, mediante a graça de Cristo, que é a graça salvadora. Então você hoje tem a oportunidade de escolher o caminho que você quer seguir. Lembre-se que você é responsável pelos seus atos, porque Deus não tem ninguém por inocente. Deus já fez a sua parte, provou seu amor. Agora a vez agora é da humanidade, do homem, da mulher, do homem, seja qual for,
ser humano, não importa a raça, não importa a nação. Que a nação cuja ela tem que ser, a nação tem que ser cuja o Deus é o Senhor. Amém? Então é pela fé. Aqui nós estamos aqui um versículo da palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, né, que é um dos apóstolos de Jesus, no capítulo de número 18, que está até grifado aqui, e disse assim, no versículo de número 43, e disse-lhe Jesus: vem, tua fé te salvou. No 42. No 43 diz: e logo viu e seguiu, e glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Amém. E está a passagem bíblica, né? Jesus anuncia a sua paixão, né? Tem também no mesmo livro, capítulo 18, né? Ele diz também no 29, ele diz: na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pai, ou irmão, ou mulher, ou filho, pelo reino de Deus, não haja de receber muito mais neste mundo e na idade vindoura, a vida eterna. Quer dizer, neste mundo e na vida eterna, no reino de Deus, receberá 100 vezes mais. Quer dizer que é por meio da fé. No capítulo, livro do Evangelho de João também, eu me falho a memória, para deixar bem claro para vocês, porque eu estou aqui para falar a palavra de Deus e explicar para vocês e anunciar a vocês a palavra de salvação. Que Deus não é barro, Deus não é tijolo, Deus não é gesso, Deus não é carne, Deus não é osso, Deus não é comida, Deus não é bebida. Viu? Lá no livro de João, Evangelho de João, o apóstolo João fala. Jesus falando, né? E João escreveu, no Evangelho de João, capítulo de número 23, 24 e 25 por diante. Ele diz assim: Deus é Espírito. Importa os que o adorem em Espírito e em verdade. E diz também: os tais procuram, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em verdade. Eu quero conferir, para ficar bem claro, para vocês verem aqui no livro de João, né? O Evangelho de João, capítulo de número 24. Meu Deus. Não, eu errei. Capítulo de número 4. João capítulo 4. Tá vendo que é bom ler? Por isso que eu estou lendo aqui. Né? Às vezes a gente tem um versículo na mente, mas podemos, né, passar despercebido e falar. Olha, capítulo de João, livro do Evangelho de João, capítulo 4, e o verso de número 20. Vamos começar do 23. Que o 23 diz assim, o versículo 23. É 4 de João, verso de 23 por diante. Diz: mas a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os tais, que assim o adorem. No 24, 4 e 24 diz: Deus é Espírito. Importa os que adorem, ou adorarão, adorem em espírito e em verdade. Amém? Essa é a palavra que Jesus falou, o próprio Jesus falou, que o apóstolo João escreveu pelo Espírito Santo, né? Que Jesus falava para aquela mulher cananeia. Né?
os verdadeiros filhos de Deus, e faz parte do reino de Deus, é aquele que recebe Jesus Cristo por meio da fé, e reconhece o seu erro, e se arrepende dos seus pecados, e recebe o Filho de Deus, reconhece como Salvador da sua vida, e passa a adorá-lo em espírito e em verdade. Este é o verdadeiro adorador que Deus o procura, né? Jesus veio, fez o sacrifício, morreu na cruz, né? Mas ele venceu a morte e trouxe a vida para todo aquele que nele crê, como Deus fala no capítulo 3,16, porque ele é Deus. E como Deus se fez homem, habitou entre nós, recebeu o nome dado por Deus, que o anjo falava com Maria e disse que o nome dele seria chamado o Emanuel, que simboliza Deus conosco. Então o próprio Deus, lembre-se que foi ele que desceu do seu reino, veio para a terra e conhece cada um de nós. Conhece o coração, conhece a mente, conhece cada órgão do nosso corpo, nossa fraqueza. Ele sabe tudo antes que você venha falar, porque ele é onisciente, onipotente e onipresente. Então no dia de hoje receba Jesus. Não faça sacrifício à toa, não. Mas receba Cristo Jesus, o Filho de Deus, como teu único suficiente Salvador, e receba a vida eterna. Porque ele morreu na cruz, foi para nos salvar. Ele morreu, foi crucificado, ao terceiro dia ressuscitou, venceu a morte, venceu a Satanás e nos trouxe a vida eterna. Você recebe por meio da fé, mediante a graça da palavra de Deus. Tá certo? Que Deus abençoe a todos. Tenha um dia abençoado na presença de Deus. Certo? Onde você estiver, seja abençoado. Que você consiga se conectar com o Criador por meio da tua fé. Dobrando teu joelho, onde tu estiver, tu pode falar com Deus. Tu pode se prostrar onde estiver e falar com o teu Criador, porque Ele é Espírito. Ele não é nada daquilo que eu falei. Não importa a tua religião, importa que a fé que você sabe, e você conhece o caminho verdadeiro, e você conhece o caminho errado. Você sabe do que eu estou falando. Que Deus te abençoe e tenha um ótimo dia, uma noite, uma madrugada, um momento que você vê esse vídeo pelo canal Motivação, Saúde e Malhação, e você permaneça conosco, né? Com esta obra da pregação da palavra de Deus. Que Deus o abençoe a todos.